Bom dia, a graça e a paz do Senhor Jesus. Veremos hoje o capítulo de número 7 da segunda epístola de Paulo aos Coríntios. Abra aí a sua Bíblia para você fazer uma leitura prévia antes de nos ouvir. Vamos aprender hoje a separar a graça da responsabilidade humana. Aqui quem vos fala é o pastor Daniel Deusdete, do canal das Semeadores da Igreja Os Semeadores. Inscreva-se no nosso canal, clica aí no sininho à sua esquerda e já dê o seu like aí, nos ajudando no nosso canal. Ressaltamos que 2 Coríntios foi escrita para expressar carinho e gratidão pelo arrependimento que houve em Corinto e encorajar uma maior lealdade a Paulo como apóstolo de Cristo Jesus. Neste capítulo, ele começa nos falando das promessas de Deus e dos papéis ativos que devemos ter diante disso, ou seja, devemos nos aperfeiçoar sempre buscando a santidade. Seria isso como aprender a separar a graça da responsabilidade humana. Graça, aqui, é o favor imerecido da parte de Deus que somente Ele pode fazer, e responsabilidade humana é o que podemos e devemos fazer dentro desse processo. Depois disso, Paulo vai demonstrar sua alegria com a chegada de Tito e com as notícias que ele trazia de que os coríntios tinham se arrependido segundo Deus e não segundo o mundo. Nós estamos na segunda parte da nossa divisão proposta, que começou no capítulo 1, verso 3 e vai até este capítulo, o capítulo 7, verso 16, que é a explicação do ministério de Paulo, onde nós já explicamos que como os coríntios haviam interpretado mal as ações e motivações de Paulo, ele começou a carta com uma explicação de algumas coisas que haviam acontecido desde que os havia visto pela última vez, especialmente as maravilhas do seu ministério na nova aliança. E nós estamos vendo, em continuação, até o versículo 4, a maravilha do ministério da nova aliança. Como já dissemos, do capítulo 2, verso 14, até o 7, verso 4, estamos vendo essa grandeza desse ministério apostólico. Enquanto descreve a sua ansiedade com relação à igreja de Corinto e o seu desapontamento por não ter encontrado Tito em Troade, Paulo se aprofundou numa longa reflexão sobre a natureza do seu ministério. Nós estamos vendo que nenhuma condenação há para os incrédulos, desde o capítulo 6, verso 14, onde Paulo fala das necessidades da separação das influências pagãs que o cercavam. A intenção de Paulo era muito simples. Uma vez que temos tais promessas, as promessas do Antigo Testamento citadas no capítulo 6, do verso 16 ao 18, deveríamos, portanto, purificar-nos a nós mesmos de todo tipo de contaminação, quer do corpo, quer do espírito. Isso implica em um papel ativo e vigoroso que os crentes precisam exercer em sua santificação. Alguns pecados, como o vício do alcoolismo e glutonaria, por exemplo, corrompem o nosso corpo, enquanto outros, como a amargura ou a inveja, corrompem nosso espírito. Ambos precisam ser eliminados por meio de uma purificação. Tanto Paulo recomenda a purificação como também o aperfeiçoamento da santidade no temor do Senhor, no verso 1. Voltamos a enfatizar que isso exige papel ativo e vigoroso do crente. Ele precisa entender e saber separar graça da responsabilidade humana. No presente versículo 1, poderíamos ter dito assim: graça, as promessas de Deus. Responsabilidade humana, purificar-se de tudo que contamina o corpo e o espírito e aperfeiçoar a santidade no temor do Senhor. No verso 2, Paulo volta a se defender. É um apelo repetido de 6:12 a 13. Novamente defendendo-se contra aqueles que o acusariam, Paulo afirma um registro irrepreensível do seu ministério. Paulo revelou o quão profundamente ele amava a igreja em Corinto. Essa não era uma palavra enganosa, mas da verdade. Embora houvesse ainda alguma oposição dos falsos apóstolos e talvez de alguns outros da congregação, a atitude geral de Paulo para com a congregação dos coríntios era positiva. A alegria de Paulo pela chegada de Tito. Paulo retomou aqui, a partir do verso 5 do capítulo 7,
a narrativa das suas viagens, que havia interrompido lá no verso 13 do capítulo 2. Ele fala que quando chegou a Macedônia, no norte da Grécia, que estava na rota de Paulo para Corinto, não teve nenhum descanso. Ele teve lutas por fora, temores por dentro. Paulo estava profundamente perturbado a respeito da condição da igreja de Corinto quando viajou para a Macedônia e esperava pelas notícias de Tito. Tito, sua confissão revela o coração de alguém que se preocupava profundamente com o bem-estar da igreja e de seus companheiros crentes. Tito havia finalmente chegado à Macedônia com boas notícias a respeito dos coríntios, a respeito deles, daquela carta severa de Paulo. A carta severa de Paulo, não mais existente, foi escrita com a finalidade de alertar os coríntios acerca da sua conduta durante a sua visita em tristeza. O problema foi provavelmente que eles, como igreja, não haviam defendido Paulo contra a pessoa que o acusava sem motivo. Esse versículo nos dá um exemplo claro do fato de que líderes amorosos da igreja precisam, às vezes, advertir e disciplinar aqueles que estão sob o seu cuidado, desse modo causando tristeza a eles. Paulo estava feliz, não com a tristeza deles por causa da sua carta, mas porque ela tinha levado eles ao arrependimento segundo Deus. Quando o pecado está presente na vida de um cristão, Deus não quer que ele negue isso, mas que se arrependa e sinceramente e se sinta grande tristeza por tê-lo cometido. Há um artigo teológico na Bíblia de Estudo de Genebra que se encontra em Ezequiel 18, a vontade de Deus, que ela seria muito apropriada se você lesse nesse momento. Abra aí a sua Bíblia de Estudo de Genebra, faça uma leitura, dá uma pausa no vídeo, dê uma lida nesse artigo teológico. É um artigo abençoado que vai edificar. Se você não tem a Bíblia de Estudo de Genebra, adquira conosco aqui nas Semeadores. A tristeza, segundo Deus, nos leva ao arrependimento. Isso é bom e sadio para nosso espírito, corpo e também para nossa alma. Deixar o pecado, que inclui uma sincera decisão de esquecer um pecado específico ou pecados e começar a obedecer a Deus. Como usado aqui, o termo não se refere especificamente ao arrependimento inicial de que precisa acompanhar a verdade e a fé salvadora, mas a contínua luta contra o pecado na vida de um cristão. Essa contínua luta você vai também encontrar no Salmo 51, um artigo teológico chamado Arrependimento, que seria apropriado que você lesse pela Bíblia de Estudo de Genebra, que se adquire aqui conosco no canal da Semeadores, www.semeadores.com.br. E o arrependimento nos leva para a salvação. Como usado aqui, essa expressão se refere ao crescimento e ao progresso na vida cristã. A tristeza e o arrependimento divino nos levam à apropriação cada vez maior das bênçãos da salvação, culminando no relacionamento do crente com o Salvador. Um uso semelhante dessa palavra da salvação está em 1 Pedro 1, verso 9. O crescimento normal do cristão incluirá momentos de profunda tristeza por permanecer pecando. Já a tristeza segundo o mundo nos leva à morte. A tristeza segundo Deus nos leva ao arrependimento e depois nos leva à salvação. E a tristeza segundo o mundo nos leva à morte. Então tem tristeza segundo o mundo e tristeza segundo Deus, que é quando a gente peca, que a gente fica arrependido de ter pecado e quer uma nova oportunidade para não pecar mais. Os coríntios haviam respondido à carta severa trazida por Tito, exatamente como Paulo havia esperado que eles respondessem. No verso 12, Paulo provavelmente não esteja se referindo ao homem que havia cometido incesto, como registrado em 1 Coríntios 5, 1, apesar de que ao longo da história da igreja muitos têm dado essa interpretação. A resposta deles demonstrou que eles estavam prontos para seguir a liderança e a autoridade apostólica de Paulo, satisfazendo suas esperanças quanto à carta que ele havia enviado. A vida cristã deve ser vivida diante da face de Deus. Existe um ministério pessoal de consolo e renovação do reino espiritual, pelo qual, mediante o companheirismo cristão, o espírito dos crentes é confortado. Tito sentiu-se, então, desse jeito, ele sentiu esse consolo em Corinto. Apesar
mesmo antes de Tito chegar com a carta severa de Paulo, o Espírito Santo havia trabalhado o arrependimento na igreja de Corinto com relação à conduta de seus membros durante a breve visita de Paulo. A confiança de Paulo na igreja de Corinto havia sido restaurada, mesmo que ainda houvessem questões a serem discutidas com relação aos falsos apóstolos. O capítulo 7 ele começa dizendo: tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne quanto do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor do Senhor. É com essa exortação bem forte que Paulo começa o capítulo 7. E ele termina o capítulo 7 dizendo: alegro-me porque em tudo posso confiar em vós. Vemos na narrativa as preocupações e angústias de Paulo com o corpo de Cristo e como ele procurava administrar todas as coisas de forma a que ele pudesse dar glórias a Deus. Amados, como Paulo, tenhamos a mesma disposição mental e vamos pregar também a palavra de Deus, enquanto ainda isso é possível. Muitas almas serão salvas pela nossa pregação. Amanhã estaremos aqui com o capítulo 8. Será necessário contribuir? Eles consideravam a contribuição um privilégio. E você? O que acha? 1 Coríntios, capítulo 8, não perca amanhã. Aproveite aí, inscreva-se no nosso canal e já clica no sininho à sua esquerda e já dê o seu like, nos ajudando no nosso canal. A parte escrita, como temos salientado, se encontra em jamaisdesista.com.br, a nossa loja virtual, onde você adquire a Bíblia de Estudo de Genebra com seus artigos teológicos, você encontra na semeadores.com.br. Nosso programa de rádio, radio.osemeadores.com. Todos os dias nós temos uma palavra de Deus e às quartas-feiras, palavra de Deus com o pastor Johnny Ramos, diretamente da Suécia. Aqui também na nossa igreja, na QNA 30, lote 7, na Avenida Comercial Norte. Venha nos fazer uma visita e conhecer nossos trabalhos. E aproveite também para ser abençoado. Em nome de Jesus, eu dou graças pela sua vida. Maranata, ora, ora, vem, Senhor Jesus. Deus te abençoe. Fiquem com Deus, queridos.